De forma nenhuma. E assim, às vezes a gente olha, a gente tem uma visão de que Deus só chama determinadas pessoas. Amém. Né? Só que quando nós começamos a ver a Bíblia, a ler a Bíblia, a gente começa a entender o trabalhar de Deus, muitas das vezes, na vida de determinadas pessoas que, quando a gente olha, nós não vamos entender, entendeu? Vou dar um exemplo. Nós temos a escolha de Deus para com Davi. A Bíblia diz que Samuel era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que recebia orientação de Deus. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele viu Samá e disse: certamente estou diante do novo rei. Ele viu Abinadab e disse: não, agora eu acertei, agora eu estou do rei. E passou os 7 filhos. A Bíblia diz que Deus então fala com ele e diz: Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a beleza da sua formosura, né? Porque você olha de uma forma, mas eu vejo de uma outra forma totalmente diferente. E já que é um programa de adolescentes, Gênesis capítulo 37, versículo de número 2 diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó, sendo José com 17 anos. A Bíblia diz que Deus então escolheu a José. Ainda na história de José, quando você vai lá para Gênesis, capítulo número 48, e o versículo 18 diz: e José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o meu primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que Jacó velho, cego, ele pega os 2 filhos de José e diz: a partir de hoje não são mais seus filhos, são meus filhos. E José coloca o primogênito sobre a sua perna esquerda, porque a mão direita iria alcançar, e coloca o Efraim, que era o mais novo, sobre a perna direita, porque a sua mão esquerda iria alcançá-lo. Mas a mão direita seria a mão que iria abençoar o maior e não o menor. Mas quando então agora Jacó começa a orar, José fecha os olhos e a Bíblia diz que então Jacó ele troca as mãos e começa a abençoar Efraim de uma forma maior do que então estava abençoando a Manassés, porque Manassés era o primogênito. Aos olhos nus, aos olhos de José, a bênção maior viria sobre a vida de José. Mas a Bíblia diz que Jacó diz para José: José, não é da forma como você quer, é da forma como Deus já determinou que seja, porque o menor, ele será então maior. O maior, ele servirá ao menor. E quando a gente começa a olhar a Bíblia, ler a Bíblia, a gente vai ver muitos desses casos de pessoas que, para a sociedade local da época, não era nada, mas que Deus foi e trouxe e mostrou que não é da forma como nós escolhemos, e sim da forma como Deus escolhe. A gente pode citar aqui diversos casos, a saber Raabe, a saber Ruth, e quando você começa a olhar a Bíblia, você vai ver que Deus escolhe um monte de pessoas dessa forma. Podemos citar aqui o caso de Eliseu, que era apenas estava lá cuidando da terra. Nós podemos citar o caso de Amós. Nós podemos citar diversos casos também, por exemplo, o próprio Jeremias, que Senhor, eu sou apenas uma criança, não dá não para mim não esse negócio não. Então Deus ele escolhe da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer, e também escolhe adolescentes, escolhe jovens para poder se utilizar, porque eles são, a Bíblia diz que nós precisamos ser atalaias, assim como Deus escolheu ali Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, nós precisamos entender que as escolhas de Deus, elas não são as nossas escolhas. E Deus, certamente, adolescente, você que está ouvindo essa palavra, você é um escolhido de Deus. Ou podemos dizer, como Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 11, quando Deus escolhe a Saulo. Saulo vem e Ananias diz: Senhor, Saulo não presta não. Aí Deus diz para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não pode ser o seu, mas era o meu. E o mais importante é você ser a escolha de Deus. Glória.